Bem, nós vamos iniciar a primeira videoaula desse assunto do curso de Macroeconomia 2, que é Governo, Déficit, Dívida Pública e Mercado de Títulos. O curso de Macroeconomia 2 ele é ofertado na Universidade Federal de Pelotas, no programa de pós-graduação em Organizações e Mercados, mestrado, doutorado em Organizações e Mercados, Economia Aplicada. Eu sou Marcelo de Oliveira Passos, eu dou aula aqui no Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas, na UFPEL, e no mestrado e doutorado do curso também. Essa primeira videoaula é uma introdução a esse assunto, a governo, déficit, dívida pública e mercado de títulos. Depois, na próxima videoaula, a gente vai ter os conceitos básicos, que são conceitos da contabilidade social ou contas nacionais, referente a déficit, dívida pública, poupança do governo, investimento do governo, etc. Então, inicialmente, nessa videoaula, temos uma introdução. Na análise macroeconômica tradicional, nós temos as variáveis de estoque e as variáveis de fluxo. Variáveis de estoque são dívida pública é um estoque. Estoque de capital, estoque. Estoque de moeda, que é a base monetária, E nós temos os fluxos, as variáveis de fluxo, que são a taxa de investimento, que é o que se soma ao estoque de capital. A taxa de investimento representa uma adição, um aumento do estoque de capital. O déficit público, também é uma variável de fluxo, ele aumenta a dívida. O déficit público, quando o governo gera déficits sucessivos, ele vai aumentando progressivamente a dívida pública. E, consequentemente, se o PIB não crescer, ele vai elevando a razão dívida-PIB, ou se o PIB não crescer na mesma proporção que o aumento do déficit e da dívida. Então, ele vai aumentando a razão ou relação dívida-PIB. E a mesma coisa vale também para a taxa de expansão monetária, a taxa de emissão de moeda, que é também uma taxa que vai aumentar a base monetária, e que pode gerar inflação. Só que a gente não incluiu ainda as identidades de acumulação, que são identidades que relacionam essas variáveis de fluxo com as variáveis de estoque ao longo do tempo. Essas identidades de acumulação, elas tornam o modelo dinâmico, relacionando as variáveis de fluxo com as variáveis de estoque. E ainda, por definição, o investimento líquido, ele é a taxa de mudança, de alteração temporal do estoque de capital. Quanto mais investimento líquido, maior a gente vai ter o estoque de capital. Investimento líquido é um acréscimo ao estoque de capital. De modo similar, a taxa de mudança temporal na oferta monetária e na quantidade não paga de títulos da dívida do governo, aquela parcela que o governo deve e não pagou, os títulos que estão já negociados, que estão já no mercado e que ele não saldou, não pagou, e a taxa, o aumento na oferta monetária, por exemplo, a taxa de mudança temporal na oferta monetária, esses dois valores são iguais ao tamanho do déficit orçamentário do governo. Então, o governo pode financiar o seu déficit emitindo moeda, que é a taxa de mudança temporal na oferta monetária, ou emitindo títulos, que é a quantidade não paga de títulos da dívida do governo. Então, ele tem esses dois caminhos para financiar o seu déficit: emitir moeda ou emitir títulos, lançar títulos, vender títulos. Considerando que nós estamos lidando com uma economia fechada, ou seja, sem relações com o exterior, e nessa economia os bens e serviços não são gratuitos e também não há roubo envolvendo transações entre agentes do governo e agentes privados, isso aqui a gente adota esses dois pressupostos, economia fechada, sem bens e serviços gratuitos e não há roubo. São dois pressupostos, sem gratuidade e sem roubo. Então, considerando isso, o propósito dessa aula é apresentar uma introdução às implicações da dinâmica intrínseca que decorre dessas identidades de acumulação que tornam o modelo dinâmico e relacionam variáveis de fluxo com variáveis de estoque. Vamos limitar essa discussão ao financiamento da restrição orçamentária do governo.
vamos deixar de lado, inicialmente, a identidade de acumulação de investimento barra estoque de capital. Duas razões para deixar de lado essa identidade de acumulação, investimento barra estoque de capital. Primeira delas, nós tivemos uma ampliação da literatura sobre financiamento do déficit nos anos 80, desde os anos 80. Né? Nos anos 80, nós tivemos, em razão da segunda crise do petróleo, que foi em 79, nós tivemos um aumento dos preços de petróleo, o que fez com que os países importadores de petróleo tivessem que se endividar, e, por outro lado, os juros aumentaram, os juros internacionais, né? As taxas Prime Rate e LIBOR, né? Elas aumentaram. E essas taxas são flutuantes, e muitas dívidas de países emergentes eram denominadas em taxas flutuantes. Como essas taxas aumentaram, então a dívida também aumentou. O serviço da dívida, que é o pagamento de juros, também aumentou, além da própria dívida aumentar também em razão da necessidade de importar mais petróleo e mais caro, né? O barril de petróleo do tipo Brent subiu naquele período lá dos anos 80. E aí nós tivemos vários déficits governamentais, níveis recordes, né? E de dívidas públicas nesses países emergentes, sobretudo, mas também até em países desenvolvidos também, da Europa e tal, nós tivemos esse problema, que foram registrados a partir da década de 80. Então esse problema passou a ser bem analisado pela literatura. E a maior parte dessa literatura se apoiou nas hipóteses simplificadoras comuns de que o investimento é uma pequena proporção do estoque de capital, só que é uma proporção significativa da renda nacional. Realmente, o investimento, a taxa de investimento, o acréscimo ao estoque de capital, é uma pequena proporção do estoque de capital pré-existente. Esse estoque de capital se refere a máquinas, equipamentos, instalações, prédios que já existem. O investimento adicional é uma pequena proporção desse estoque de capital. Só que a taxa de investimento pode representar uma proporção bem alta da renda nacional. Tá? Pode chegar a 18%, 19%, até 30% em casos mais relevantes extremos, como China, Japão, nos anos 80, 90 e tal. 80, aliás. E China a partir dos anos 90, que chegaram a ter taxas de acima de 28% do PIB. Né? O Brasil hoje tem em torno de 17, 16, 18% do PIB ao longo dos últimos anos. Né? Então, realmente uma proporção significativa da renda nacional, mas é uma pequena parcela do estoque de capital pré-existente. Então, por maior que seja o investimento, ele não demora, não duplica o estoque de capital. Para duplicar o estoque de capital, segundo estudos da economia americana, na economia americana, os Estados Unidos teriam que levar 20 anos para dobrar o estoque de capital, né, com a taxa de investimento média aí das últimas décadas. Né? Então, realmente demora para dobrar o estoque de capital, porque o investimento é uma pequena proporção desse estoque. Com essas hipóteses, o investimento pode ser modelado como um importante componente da demanda agregada, e o intervalo de tempo do modelo pode ser supostamente pequeno, o bastante para que o efeito do investimento no lado da oferta, que é o aumento do estoque de capital, seja aproximadamente igual a zero. Realmente, o investimento ele é um componente importante da demanda agregada. Como eu falei aqui, 18%, 20%, 30% até no limite do PIB. Né? Só que, quando um empresário gasta com investimento, quando ele compra máquinas, equipamentos, constrói, compra estoques, quando ele faz isso, ele vai, esse gasto ele impacta na demanda agregada, no curto prazo. Só que no longo prazo, o seu investimento vai gerar um fluxo de rendimentos para esse empresário, né, e de despesas também, com depreciação, mas né, um fluxo de rendimentos líquidos, né, descontados os custos e as despesas, e aí esse fluxo vai impactar, né, em maiores vendas e maior oferta agregada no futuro, que é o aumento do estoque de capital. Tá? Então existe, o investimento é um elemento dinâmico que conecta o curto prazo com o longo prazo. No curto prazo ele impacta na demanda agregada, no longo prazo ele vai impactar na oferta agregada. Dado que nós desejamos resumir essa literatura, então vamos seguir essas hipóteses que são normalmente, costumeiramente utilizadas. De modo estrito, essas hipóteses simplificadoras da teoria macro de curto prazo representam a má especificação, de modo rigoroso, de modo estrito, estritamente falando. Porém,
essas hipóteses elas são aceitáveis para as análises de longo prazo do crescimento econômico. Tá? Então, olhando o longo prazo, essas hipóteses são aceitáveis. Por quê? Muitos analistas eles veem esse problema como representando um efeito de segunda ordem para assuntos relativos à política de estabilização de curto prazo. A segunda razão para limitar a discussão à restrição financeira do governo é a simplicidade pedagógica. Tá? Então, é aquela ideia da navalha de Ockham. Entidades não devem ser multiplicadas sem necessidade. Quer dizer, você pode descrever o fenômeno, né, do financiamento do déficit, da dívida, etc., né, e do PIB, né, com identidade de acumulação, etc., sem tornar demais complexa a análise. Né? Então você pode tratar do assunto dentro de um modelo mais simples, sem ter necessidade de recorrer a modelos mais sofisticados, mais abrangentes. Né? Essa é a ideia da navalha de Ockham. Você consegue chegar à verdade científica, chegar a um modelo testável, com conclusões coerentes, conclusões que podem ser respaldadas por análises empíricas, sem necessariamente buscar sistemas complexos ou modelos mais complexos. Tá? Embora exista, o fenômeno por si só já tem uma complexidade intrínseca. Então, não é necessariamente útil que a gente torne essa complexidade ainda maior. Então, a simplicidade aí, ela é um recurso muito válido. Vários autores sugerem que é interessante manter a simplificação limitadora sem atingir conclusões equivocadas, que seriam atingidas se você levasse a cabo aí análises mais complexas. Então, vamos nos ater a uma simplificação, ainda que a gente recorra a hipóteses mais simples, limitadoras. Né? A ideia também do Milton Friedman, que foi também um cara que trabalhou com metodologia científica. Se você consegue, com um modelo, mesmo com hipóteses redutoras ou simplificadoras, chegar a resultados interessantes, a previsões interessantes, então o modelo é válido. Né? Essa ideia que é o centro da análise metodológica do Milton Friedman. Né? Não há necessidade de você recorrer a hipóteses muito sofisticadas e chegar a conclusões que não são conclusões de bom senso, conclusões científicas, conclusões testáveis, conclusões que limitem a aplicabilidade do modelo. Então, é melhor manter a simplicidade, desde que essa simplicidade gere boas previsões. Então, esses autores consideram ser viável incluir um mesmo modelo único e completo, tanto a restrição financeira do governo, quanto a identidade de acumulação de estoque de capital, além de combinar questões de estabilização de curto prazo com considerações de crescimento de longo prazo. Exemplos desses autores: Ternovsky, o artigo de 1977, Shah, o artigo de 1984. Blackhouse, em 1981, ele ignorou a identidade de acumulação da dívida do governo, de novo, simplificou, só que ele explicou que o modelo ISLM de preços fixos, que é o modelo de curto prazo, o modelo Hicks-Hansen, economia fechada, curto prazo, preços fixos, ele é, na visão do Blackhouse, um equilíbrio temporário do modelo padrão neoclássico de crescimento, que é o modelo de longo prazo. E ele ignorou a identidade de acumulação e considerou o modelo ISLM como um equilíbrio temporário do modelo padrão neoclássico de crescimento. Ele também afirma que os dois modelos se conectam ao longo do tempo com o uso da identidade de acumulação do estoque de capital. Ambos os modelos estão conectados ao longo do tempo com a identidade de acumulação. Felizmente, esses estudos mostram que os resultados de modelos mais simples de política de estabilização, aqueles que ignoram a dinâmica do estoque de capital, a identidade de acumulação, não são derrubados nas análises estendidas, nas análises de longo prazo. Tá? Então, os modelos mais simples, eles são úteis. E eles não são derrubados quando a gente estende a análise. Discussões sobre a restrição financeira do governo frequentemente focam no fato de que os déficits orçamentários são amplamente financiados por emissões de títulos de renda fixa. Então, os déficits orçamentários são, muitas vezes, bancados, pagos com vendas de títulos, colocações de títulos, emissões de títulos de renda fixa pelo governo. O governo aumenta seu endividamento, né, para financiar seus déficits.
Muitos observadores se preocupam de que o comprometimento do governo pagar juros sobre esses títulos no futuro, quando ele coloca títulos hoje, ele vai ter que pagar mais juros no futuro. Esses autores acham que isso vai levar a uma trajetória até explosiva de déficit orçamentário e de dívida. A razão de dívida PIB atinge um limite, né, insustentável. Tá? A gente vai ver isso, né, também em vídeos futuros. O financiamento do déficit pode ser inflacionário, né, pode levar até uma hiperinflação. Tá? A gente vai ver esses casos também nas próximas videoaulas. Essa preocupação que será analisada nessa aula, ela é válida ou não? Será analisada nas próximas videoaulas, quero dizer. Ela é válida ou não? Né? A gente vai discutir isso. Infelizmente, muitos modelos macro padrão não levam em conta o papel dos títulos, do mercado de títulos, da dívida do governo, do financiamento do déficit do governo. Assim, antes de a análise poder prosseguir, nós vamos considerar inicialmente, quando a gente for olhar o modelo, como e sob quais circunstâncias os títulos do governo devem ser incluídos dentro do modelo da macro convencional. O debate sobre esse assunto chama-se equivalência ricardiana. Né? A gente vai tratar inicialmente nos próximos vídeos. O próximo vídeo é sobre conceitos básicos. Depois, na terceira videoaula, nós vamos tratar de equivalência ricardiana, que vai ser o primeiro assunto a ser analisado nesse conjunto de aulas. Depois de examinarmos como os títulos podem ser modelados, aí a gente vai analisar os aspectos de demanda agregada relacionados ao financiamento do déficit e depois as considerações mais de longo prazo sobre a oferta agregada. Concluiremos com uma ênfase na distinção entre a viabilidade do financiamento dos déficits orçamentários colocando títulos, emitindo títulos, vendendo títulos e se é desejável essa política. Em que medida é desejável, se ela é desejável ou não, financiamento do déficit colocando títulos. Essa posição de desejabilidade, dizendo que ela é desejável financiamento do déficit com colocação de títulos no mercado aberto, mercado de títulos, open market, né? É uma posição de político monetarista. Os monetaristas de Chicago adotam essa postura. Né? E a nossa análise vai averiguar isso, vai questionar. Né? Então, o material das próximas aulas é relevante para verificar as relações entre política fiscal e a visão monetarista, política monetária na visão monetarista, as relações entre política fiscal e monetária. Tá? Na próxima aula, que a gente vai ver os conceitos fundamentais. A aula termina agora, essa primeira videoaula, né? E na próxima aula veremos os conceitos fundamentais, que são aqui, né, algumas equações de contabilidade social, identidades de contabilidade social, conceitos como carga tributária bruta, carga tributária líquida, poupança do governo, investimento público, déficit primário, déficit operacional, déficit nominal, etc. E a gente vai ver isso na próxima videoaula. Até a próxima videoaula.